fala, eu lembrava do Chesterton. Sim. Que inclusive Contos falando de fada, né? Contos de Fada, Aquela frase maravilhosa. foi um aluno me mandou, eu tava no evento que você tava Uhum. falando sobre Sandman, Sim, sim. na semana passada, e um aluno me mandou uma série de artigos, Sim. quando eu postei lá que tava contigo, Sim. de como o Neil Gaiman é um leitor de Chesterton. Sim, sim, ele é muito fã. Isso é bem Sim, legal, sim. eu não sabia. É. E aí ele coloca exatamente isso, o Chesterton ele diz que a tradição é a democracia dos mortos. Sim, Então assim, fantástico. os mortos eles falam muito mais Sim. sobre quem nós somos hoje, Sim. mortos entenda passado, Sim, o tradição, passado. história. É. E isso forma a nossa imagem, né? Porque assim, muitas vezes eu talvez não consiga descrever um sentimento. Isso. Mas à medida que eu coloco, por exemplo, uma imagem, sei lá, de um Shakespeare, um É a Hamlet, ilustração do mundo, da vida. e aquilo cabe É. num breve instante. Acho que esse é o ponto com... Cara, tudo. A arte, ela tem a capacidade de dizer o que a gente não consegue em palavras. Por isso que eu digo assim, por exemplo, a pessoa vai ler um poema e vai escrever uma interpretação, um artigo sobre um poema. É interessante, mas assim, nada vai substituir o impacto daquela poesia para alguém no momento da leitura. Não tem palavra que você que capte ali. Você vai ler o poema e você vai sentir ele de um jeito. É impossível capturar isso. É fluido, é fugaz. A sensação que você tem ao ver uma obra de arte, ao você ver, dar de cara com sei lá, uma escultura de Michelangelo. Exato. A fruição que você vai ter ali é única. Ou assistindo a um filme, ou a uma cena, ou lendo um conto. A gente tenta descrever essas emoções, mas é uma coisa única esse momento. Por isso que a leitura, voltando e respondendo a primeira pergunta que eu não respondi, a importância da leitura é justamente isso. É você se encontrar. É um encontro consigo mesmo. Porque a literatura, para mim, eu considero como a mãe de todas as artes. Porque é a capacidade máxima de criação, que eu considero, né? A poesia, a literatura. E dela deriva tudo. Né? Assim, tanto é que quando algo é muito bonito, algo muito profundo, é algo literário. Né? Então, quando você está lendo, quando você está construindo na sua mente, juntando aquelas palavras, criando as imagens, os signos, as ilustrações, é um processo que você se concentra em si mesmo. E você vai refletindo sobre sua vida. Coisas que vão te tocando. O escritor bom é aquele que consegue apertar botões no seu coração da maneira correta e fazendo o sentimento, né, gerar o sentimento correto que você quer exprimir ali naquela obra, expressar ali com aquela obra. E por isso a importância da leitura é essa, para você se autoconhecer. Para mim, assim, resumindo em uma frase, é autoconhecimento. Quando você lê, você se aparta do mundo e viaja em si mesmo. E é engraçado porque, assim, é como se você pudesse viver, o livro, eu digo livro, mas Sim, entenda suporte como várias geral. possibilidades de Sim. leitura, a música e tal. Claro. É como se você pudesse, por exemplo, quando eu tô lendo o Comanche, por exemplo, Sim. aí eu tô lendo e aquele livro me impacta de uma forma. Só que talvez, e isso é a liberdade criativa da arte, né? Sim. Porque aquilo você criou com um sentimento, você queria expressar uma coisa, Sim. mas talvez quando eu leio, eu já recebo aquilo de uma forma completamente diferente. Cara. Eu tive essa experiência com um amigo meu, e aí já vale, Sim. fica até o convite, já tá sendo convocado, que é o Pedro Luan. Sim, fantástico, tive maravilhoso. De história também, Sim, assim. pois é, essa a família de galera história né? Que galera, mas... Fera, Pedro Luan é um compositor. E eu tive a de primeira oportunidade, linha, né? assim, de conversar com o Pedro, e eu acho que isso é a mesma experiência que eu tenho contigo Ainda agora. não conheço pessoalmente, você tem que fazer essa ponte aí. Por favor, já tá marcado. Ele nem sabe, mas já tá marcado. Beleza. Que assim, eu tinha a oportunidade de conversar com ele, e ele gosta de ouvir a gente, pelo menos aos comentários, a gente comentava sobre a música. Sim. Olha, quando eu escutei isso aqui, eu pensei nisso, assim, assado. É a mesma experiência, porque você transmite na estrutura do texto, aquilo me impacta, por exemplo, essa discussão sobre a morte, pra mim é uma coisa que ainda mexe muito comigo e tentar entender esse fenômeno. E até, por exemplo, minha filha tem 3 anos de idade. Minha filha tem falado ultimamente muito sobre morte. Como é que eu vou conversar com ela sobre isso, assim? É um tema que não é simples, obviamente, mas ele requer um autoconhecimento, então assim, como a palavra que você usou. Porque à medida que eu vou fazendo isso, o que acaba acontecendo? Eu vou vivendo várias vidas dentro da minha. Perfeito. É isso. Acho que esse é o ponto, né? Isso. É isso. Isso é surreal. É sobre isso. Então, E tá tudo bem. Tá tudo bem.